Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta live, né, do Descarbon Talks. Esse é um evento que busca, como diz o nome, né, fazer uma conversa sobre um tema que muitas vezes pode ser, para quem não conhece, muito áspero, né? Mas como a gente vai conversar, fazer uma conversa, digamos assim, para fazer uma explicação de uma forma mais informal, a gente acredita que com isso a gente pode ir fazendo um letramento, né, desses conceitos e fazer com que mais pessoas, né, conheçam sobre esse assunto. Então, eu sou a Alessandra Brito. Hoje vou ter como convidada, parceira e sócia a Carla Lupinassi, que vai estar comigo. E a gente vai ter dois lançamentos, né, que são muito importantes para nós, para nossas empresas, para as nossas vidas, né, que é a segunda turma do curso de descarbonização, estratégias para o projeto arquitetônico, e depois o portal Material 8, ressignificando o modo de projetar e construir. Bom, alguns, né, aí no início da live, enquanto iam chegando, eu ia perguntando de onde estão falando, né, de que cidade, se vocês puderem ir colocando no chat. Eu não vou poder olhar agora, porque eu estou compartilhando, mas a Carla vai olhando aí, me ajudando. É importante que a gente saiba o alcance, né, que a gente conseguiu chegar com a nossa divulgação. Vou falar da parceria com a FNA daqui a pouco. A gente fez um impulsionamento no Instagram e recebeu muitas entradas no grupo do Descarbon Talks pelo WhatsApp, né, de vários estados da região norte, centro-oeste, alguns poucos do Nordeste, né, e aqui do Rio Grande do Sul também, da onde eu falo de Porto Alegre. E a Carla depois vai se apresentar, mas eu adianto que ela fala de São Paulo, da capital. Então, se vocês puderem ir colocando a cidade de onde vocês estão falando, que aí a Carla pode me ajudar aí, Carla, para ver é, da onde que falam, por favor. Sim, estamos aqui de São Paulo, Piracicaba. Pelotas também, né? O meu colega de É, Pelotas, o Oscar, né? Eu acho que é de Porto Alegre, ele já tinha falado. A Andrea também. A Andrea, ela é mutante, né, Andrea? Ela vai para Rio Grande, Pelotas, Brasília, está sempre se movimentando, né? Então tá. Aí, conforme forem tem o chegando, André de Rio Piracicaba. Grande. Aham. Aí a gente vai vendo, né, como é que tá a nossa, digamos, a nossa regionalização das pessoas que estão por aí. E também eu acho que é importante para a gente saber, né, como é que ficaram sabendo pelo Descarbon Talks, se vocês puderem colocar no chat também, né, se foi pelo Instagram, se foi pela página do FNA, né, ou dos grupos da FNA, que também está nos ajudando a divulgar. É importante a gente saber também quais são as formas, né, ou voltei, pessoal. Já peguei, já roteei aqui, porque eu acho que a internet não está me ajudando muito hoje. Vamos ver se vai compartilhar. Então, Carla, não sei se comentaram alguma coisa aí no chat. Sim, temos pessoas de vários lugares aqui. Não sei se você escutou. Sim, disso sim, mas da onde, como ficaram sabendo da live? Alguém comentou? Não. Tá, então Por enquanto. comentem aí para a gente só não perder muito tempo, né? Só para a gente também saber qual o canal de comunicação que foi mais eficiente. E aí, eu gostaria também de dizer, né, eu e a Carla, que ficamos muito felizes com a parceria, né, da FNA, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, né, que, digamos, se junta a nós nessa jornada aí de descarbonização, né, juntas para qualificar a arquitetura e as cidades. E aí eu gostaria de passar a palavra para a Andrea, para ela falar um pouquinho sobre essa parceria, né, somos conterrâneas, nos formamos na mesma universidade, né, na Federal de Pelotas, e em alguns momentos da nossa vida a gente se encontrou, né, e esse foi um outro momento, né, então passo a palavra para a Andrea para falar um pouquinho da parceria.
Oi, então, boa noite, né, a todos e todas que estão aqui. E dizer, bom, né, me apresentando, né, de novo, mas eu sou Andréia dos Santos, sou arquiteta formada pela Universidade Federal de Pelotas, honrada de ter, então, a Alessandra e Antônio César como companheiros de escola, né, e, e hoje estou presidente da FNA, né, Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, é uma entidade de grau superior, mas é uma entidade sindical que tem por base os sindicatos de arquitetos e urbanistas nos estados. E, e o que que nos leva, né, a essa conversa e aí sentar junto com a Descarbon e fazer essa parceria, assim, né? Eu disse, bom, por que que uma entidade sindical, né? A gente quer defender os direitos, né, dos arquitetos e das arquitetas urbanistas. Isso é o que nos move, né? E isso é o nosso dever estatutário. Mas a gente entende que algumas bandeiras, né, da arquitetura, né, das cidades, da sociedade brasileira, são papéis essenciais na nossa estrutura de atuação, né? Então, eu sempre digo que a FNA, e aí o pessoal que está aqui, né, quero já agradecer diretores da federação que estão aqui, né, Dânia, Matheus, enfim, sabe que eu sempre falo isso, né? Enquanto estamos defendendo os direitos, né, dos trabalhadores, arquitetos e arquitetas urbanistas, a gente tem muita certeza de que a gente está defendendo a arquitetura brasileira e fazendo com que essa arquitetura chegue para toda a sociedade, né? Nós queremos arquitetura em todos os campos. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente se posiciona em relação à arquitetura no país, em relação às pautas sociais, econômicas e ambientais do país, né, em relação ao ensino de arquitetura e urbanismo, a gente também está qualificando, né, e fazendo a defesa do arquiteto, né? Então, são essas bandeiras que nos movem. E a gente está, né, enfim, estamos, né, vários gaúchos aqui, mas a gente tem sentido, né, na pele, né, o que que representa tudo isso. Então, a gente também tem essa responsabilidade de querer contribuir com o trabalho do arquiteto e urbanista com esse olhar, né, que há muito tempo, né, que a gente vem discutindo a questão, né, dos efeitos é, da emissão de gases, etc., né, mas em que medida, de fato, nós, enquanto arquitetos, estamos contribuindo para isso, né, para a redução disso, né, para a melhoria do nosso ambiente. Então, poder discutir, poder propor que os arquitetos tenham acesso, né, a, a, a se qualificarem, né, para que os nossos projetos eles possam, né, de alguma maneira fazer a diferença, seja no projeto de uma casa de habitação popular, né, na periferia das nossas cidades, seja de um grande empreendimento habitacional, seja, né, enfim, mas que a gente possa fazer essa diferença, que possamos discutir pela base, né? A gente tem conversado bastante com a Alessandra e aprendendo bastante, né? Mas que possamos não, que não que a gente não precise esperar que medidas, né, mais drásticas ou medidas legais sejam impostas para que a gente, enquanto arquiteto, se mexa para fazer a diferença no nosso país. Então, a FNA se sente muito honrada dessa parceria com a Descarbon, né? Agradecer muito e poder lançar sementes, né? Então, assim, né, mais que um curso, né, de estar fazendo, né, oferecendo aos arquitetos um curso, a gente está oferecendo aos arquitetos um novo olhar no seu campo de atuação profissional, né? Então, é isso, não quero me prolongar muito, né? Quero desejar uma ótima live aí a todos, tá? Vou ficar uma boa parte do tempo aqui tentando é, ouvi-los, né? Mas também não vou conseguir ficar o tempo inteiro, infelizmente. Não, Tá? tá Mas bem. agradeço bastante, assim, e obrigado para todo mundo que está presente aqui. Obrigada, Andréia. A Andréia tem um compromisso depois, estão vendo que ela já está meio que se deslocando. Então, muito obrigada pela tua participação e a parceria. Seja o primeiro de muitas ações, né?
Bom, dando sequência, então, vamos falar, falando de parcerias, né? Essa é uma parceria tanto do curso quanto do portal Material 8, da Descarbon e da Lupinace. Eu vou me apresentar e depois passo a palavra para a Carla, né? Então, eu sou a Alessandra Brito, sou arquiteta e urbanista, já falei, né? Me formei na Federal de Pelotas e depois fiz o mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no NORI, e tenho uma experiência bastante eclética, já trabalhei em construtora, como arquiteta autônoma, e muitos anos de experiência docente em áreas com precariedade socioambiental, né? Então, tenho uma vivência das questões de vulnerabilidade, né, de sustentabilidade, e depois senti, né, ao entrar nessas áreas mais frágeis e com vulnerabilidades de risco de desastres naturais ou climáticos, senti necessidade de ir para o doutorado e aprofundar esses conhecimentos, né? E aí eu fui para a descarbonização e fiquei apaixonada pelo tema e fiz uma mudança, então, de profissional mesmo, né? Não, eu não vou dizer que eu saí da academia, né? Porque isso, uma vez professora, a gente sempre é professora, né? Mas mudei um pouco o olhar, né? Da onde eu vou aplicar meus conhecimentos, né? Para transformação. É mais ou menos isso. Passo a palavra para Carla. Olá, boa noite, todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Eu sou arquiteta e urbanista também, especialista em desenvolvimento sustentável. Já trabalho com sustentabilidade já há algum tempo. No escritório nós fazemos projetos, né, de arquitetura, gestão, acompanhamento de obra. Mas a sustentabilidade, desde que entrou na minha vida, que a gente não consegue mais fazer as coisas da mesma forma, né? A gente enxerga os projetos de uma forma diferente e faço parte também da comissão da ABNT, né, para cidades sustentáveis, enfim. Temos alguns grupos de atuação e desde o ano passado, a Ale vai falar um pouco também mais na frente, mas a gente tem tido aí essa experiência juntas, né, em relação a esse nosso novo projeto. Então, unimos aí nossas expertises para a gente conseguir ter uma nova proposta de valor e de experiência, né, e seguir nessa nossa jornada aí nos novos negócios. Depois dos 50, resolvemos empreender, né? Mas é assim, temos que continuar. Então, acho que espero que vocês gostem da live de hoje, que vai falar um pouco sobre o curso, né? E no final a gente aborda um pouco esse nosso novo projeto. A gente quer participar, compartilhar com vocês, né? Tudo isso, dividir com vocês as nossas ideias e mostrar o que está sendo feito. Então, espero que vocês gostem. Bom, a Carla falou, né, desses nossos desafios. Carla, se tu pudesse depois compartilhar digamos, o link lá no grupo do Descarbon Talks. Ah, tu não, é para Valéria Castelo, tu tens ela ou não? Senão eu vou ficar muito tempo parando e compartilhando. Deixa eu ver aqui. Vai ser a última que eu vou fazer, tá? Para não interromper. Mas voltando aqui então. A gente não está aqui para convencê-los de que isso está acontecendo, né? De mudanças climáticas estão acontecendo. A gente já está falando em crise climática, né? A questão das emissões dos gases de efeito estufa, das atividades antrópicas, né? Que a gente fala, aquelas causadas pela atividade humana nas diversas formas de produção de diversas coisas, né? Que a gente usa no dia a dia. Então, geram essa quantidade de gases de efeito estufa que ficam acumulados, né, nessa calota que engloba a Terra e fazendo com que a temperatura aumente. A gente tem tido recordes de temperatura a cada mês, há mais de um ano e meio, e com isso, então, os eventos extremos. Nós temos dois acordos internacionais, que são a Agenda 2030, os ODS, que pegou um período de 2015 a 2030, e nós estamos há praticamente 5 anos de fechar essa jornada de 15 anos e
muita coisa ainda precisa ser feita e muitos especialistas dizem que nós não vamos atingir essas metas devido a pode ser que uma certa inação, mas a gente teve pandemia, a gente tem várias guerras em curso, o que faz com que a gente não consiga, né, atingir todos os ODS. E nós temos também, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, e lá diz que até o 2050 a gente deveria ser net zero, isto é, a gente ser neutro em carbono. E a gente tem 25 anos pela frente, pouco a gente sabe sobre isso, e como a gente fazer isso na prática, né? Então, Alê, oi, desculpa, você está compartilhando já? tô. Não, não Porque, tá, não tá compartilhada a tela? deixa eu ver. Vocês estão vendo? Tá? Então tá ok. Então eu é que não estou vendo. Eu vou. Ah, então tá. Tudo bem, pode continuar, desculpa. Não, imagina. Então, diante dessas grandes desafios que a gente tem pela frente, a gente se pergunta, né, quais são as atitudes que você, que eu, né, nós estamos implementando para enfrentar essa mudança do clima. E muitas pessoas têm esse mesmo sentimento, né, que eu, que a Carla, que vários outros, ah, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. O que que eu faço? O que é relevante? O que gera realmente transformação? E para, digamos assim, responder essa pergunta, a gente compilou um conjunto de informações no curso Descarbonização e Estratégias para o Projeto Arquitetônico. A gente busca trazer conceitos importantes, sim, porque nós precisamos entender, ter um letramento do que são um conjunto de conceitos e umas sopas de letrinhas e siglas, né, que muitas vezes nos travam em relação ao que é isso e como eu posso utilizar. Então, a gente vai desmistificar esses conceitos. E para começar, o que é essa palavra, né, descarbonização? A descarbonização, na verdade, é uma redução drástica, não uma redução pequena, né? Quando a gente fala em descarbonizar, a gente quer fazer uma mudança significativa na redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, descarbonizar é reduzir emissões de gases de efeito estufa. E para isso, então, a gente vai selecionar algumas estratégias para as nossas maiores fontes de emissão no Brasil, né? Então, o Brasil já tem levantamentos de quais são esses grandes emissores e a gente vai, então, olhar com a lupa da arquitetura para esses emissores e achar estratégias para isso. Nosso curso é online, né? Ele, vocês sabem, e a gente vai usar diversas formas de relacionamento entre os participantes. Nós vamos usar a plataforma Green, que é para compra do curso, depois a gente vai falar da oferta, né? Mas é importante vocês saberem como funciona. Depois a gente vai ter grupo de WhatsApp para nossa turma em especial, né? Tem uma da turma 1, teremos a da turma 2. O Zoom, onde serão as aulas, serão gravadas, né? Então, vai ter um link, assim como vocês receberam hoje, a gente vai gravar a aula e depois a gente sobe para onde? Para a plataforma Alpa Class, né? Cada plataforma ela tem, digamos assim, um objetivo e na Alpa é onde a gente vai colocar as aulas, as gravações, né? Como se fosse um Netflix, né? Lá a gente vai olhar conteúdos que vão ser ministrados ao longo do curso. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona a plataforma, depois que vocês já acessaram a ela, né? Então, aqui no menu tem as aulas, onde vocês podem clicar e ver o material que tem aqui, né? Então, tem as boas-vindas, vocês podem marcar como concluída no roteiro de aprendizagem de vocês, avaliar a aula, colocar algumas anotações aqui, salvar para que vocês possam olhar depois. Quem for ter acesso ao curso, comprar o curso, vai ter 200 dias pela frente, né, para fazer essa jornada, revisitar o material, olhar de novo. E aqui a gente também tem alguns materiais que vocês podem baixar, ou abaixo comentários, perguntas que vocês querem fazer, podem colocar ali, ou no grupo de WhatsApp também, ou na aula online em tempo real, que é a melhor forma de interação. Falando um pouquinho, então, sobre a aula, né? Como serão as aulas? Elas serão 6 encontros, terças e quintas-feiras, das 19h15 às 21h15.
Então, nessas 2 horas, a gente vai tentar fazer um mix entre conceitos e cases e atividades práticas que a gente pode fazer. Então, a aula 1, agora a gente vai falar um pouquinho, aula a aula, o que mais ou menos vai acontecer, e alguns exemplos rapidamente para vocês terem mais ou menos uma degustação dos tópicos que a gente vai abordar, né? Então, a primeira aula vai ser no dia 8 de outubro, e a gente vai fazer esse letramento, né, que eu falei para vocês, a questão das mudanças climáticas e das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, aí está a primeira sigla, né, que a gente vai olhar muito. Então, GE é gases de efeito estufa, e no inglês é GHG, né? Greenhouse Gas. Então, essas duas siglas, elas dizem a mesma coisa, só que em português ou inglês. Nós vamos entender o aquecimento global e o Acordo de Paris e qual é a meta do Brasil, né, para que a gente reduza nossas emissões. O Brasil como um todo tem uma meta a ser reduzida, e nós vamos ter que olhar o nosso setor da construção civil e ver o que o setor está fazendo, né? Também temos, além desses acordos internacionais, que é o Acordo de Paris, a Agenda 2030, a gente tem perspectivas legais no Brasil muito importantes, com a aprovação de algumas leis, em especial um projeto de lei que é do mercado regulado de carbono, que já está no Senado, e eu olhei uma notícia agora, essa semana, que querem aprová-lo antes das eleições. Então, isso vai mexer bastante, né, com a questão dos inventários, de efeito estufa, as avaliações das empresas em relação ao que elas estão emitindo, e isso vai refletir na gente também na construção civil. Então, a gente vai fazer digamos, essa relação de emissões com a construção civil para entender bem qual é o nosso panorama. Depois a Carla vai falar, né, do quanto nós impactamos, a construção civil impacta nas emissões. E é importante falar também do papel do arquiteto na descarbonização, né? Vou mostrar um gráficozinho depois mais adiante sobre isso. Então, a gente vai falar sobre esses conceitos, né? GWP, que é o Global Warming Potential, que é o potencial de aquecimento global. CO2, o carbono, é a mesma coisa que o GE? Não, não é a mesma coisa, né? O CO2 é um dos gases que está dentro desses gases de efeito estufa. Tem outros gases, e cada um tem um potencial de aquecimento global. Então, a gente vai entender mais ou menos o que é isso. Os ODS na Agenda 2030, né? E a NDC, que são os compromissos que o Brasil firmou para reduzir as suas emissões. Vamos entender também alguns conceitos de neutralidade de carbono, né? Falei para vocês dessa jornada do Net Zero até 2050. Hoje muito se fala, vamos compensar emissões, compensar, mas a gente precisa entender os conceitos dessa balança, né? O quanto que a gente emite, como a gente calcula isso, né? Quanto a gente vai emitir, para depois a gente ver o quanto a gente vai remover, seja reduzindo, capturando ou compensando. Então, assim, eu não vou emitir o quanto eu quiser para depois, eu compenso. Não, não é assim, né? Para que isso seja realmente significativo, a gente tem que medir e reduzindo, 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 para depois compensar o que não conseguir, né? Então, esses conceitos que a gente ouve, né? E tenho recebido várias ligações. Eu quero compensar, eu tenho uma área, eu quero gerar crédito de carbono, como se as coisas fossem simples, mas elas não são. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sobre o papel do arquiteto, né? Essa é digamos, o gráfico que eu queria mostrar para vocês, que mostra as etapas de projeto, né? O planejamento, o projeto, a construção, o comissionamento e a operação e manutenção, que é a maior parte da edificação, né? A vida útil dela está aqui. Então, é nessa fase de planejamento e de projeto que a gente tem o maior potencial de redução de carbono. É aqui que a gente vai decidir as nossas estratégias, as melhores estratégias para reduzir emissões em relação à energia, em relação aos efluentes, aos resíduos, em relação à mobilidade, se for o caso, né? Então, existem várias estratégias, e dependendo do projeto que a gente vai fazer,
o olhar vai ser diferente. Um projeto residencial vai ter um olhar, um projeto de uma escola, de uma universidade ou de um hospital, a gente vai ter olhares diferentes. Então, a gente precisa entender aquelas emissões, né, que eu falei para vocês, quais são os gases. O hospital tem uma série de gases que a gente tem que olhar com cuidado, né? E também na questão da edificação, né? O que que a gente vai especificar de materiais, de sistemas construtivos. Recebi no início do ano uma ligação, a gente tem um projeto em andamento, já em obra, na fase de construção, e agora os bancos estão exigindo, né, digamos assim, algumas diretrizes que mostrem que as construtoras estão nesse caminho de redução de emissões ou de sustentabilidade. Por quê? Porque as linhas de crédito são melhores, né? E aí não adianta, na fase de construção, a gente não consegue fazer muita coisa. Olha o percentual. Então, a gente tem que pensar lá no início, e o arquiteto tem que entender esse seu papel importante e também orientar o empreendedor nesse caminho. As aulas 2 e 3, então, a gente vai tratar dessas estratégias, né, de projeto para descarbonizar. Nós vamos falar sobre mudanças no uso do solo, né, em especial na urbanização. Quando a gente fala em emissões de gás de efeito estufa, mudança do uso do solo também pode ser agricultura, também pode ser pecuária, mas no nosso caso, o que nos diz respeito é a urbanização. Então, nós vamos falar disso, né? Como a gente pode reduzir as emissões nos nossos projetos de loteamento, de cidade, expansão de cidade, etc. Também vamos falar dos resíduos, dos efluentes, né? A gente pode capturar efluentes ou deixar de emitir determinados gases em relação aos efluentes, como o metano, e reutilizar esses gases, né? Então, a gente tem estratégias ou equipamentos que a gente pode usar para que a gente não emita esses gases e que a gente possa, esse resíduo orgânico, possa ficar dentro do próprio lote e ainda gerar um gás metano para a gente usar no fogão, né? Então, a gente tem tecnologia para isso, a gente precisa conhecer para poder especificar para que isso realmente aconteça na casa do cliente, né? E vamos falar também sobre energia, que é um aspecto importante, e alguns cases. Então, aqui a gente faz uma relação, e obviamente que no curso a gente vai conversar muito mais sobre essas relações dessas fontes de emissão, né, que eu acabei de falar, desses três e dos outros que também influenciam muito dos processos industriais e dos produtos que a gente usa na construção civil, né, dos materiais. Tudo que a gente usa é industrializado. Houve uma extração de uma matéria-prima, foi para uma fábrica, foi colocado energia, água e outros produtos lá e foi transportado até a obra. Então, tem muita emissão em relação a isso. E nós consumimos muitos desses materiais. Então, a gente vai falar dessas relações e como olhar para elas de forma mais cuidadosa. Em relação também à questão de redução de emissões de gás de efeito estufa, a gente vai falar sobre algumas estratégias que são estratégias de projeto, mas também pode ser estratégias de um novo negócio, né? Da gente olhar para esse cenário e o arquiteto ter as ferramentas para propor um novo negócio, para começar um novo negócio, né? Então, a gente vai falar de brownfield, que são essas áreas que muitas vezes têm algum tipo de contaminação, e sim, com tecnologia, com a ajuda de outros colegas, né, das engenharias, da gestão ambiental, elas podem ser transformadas em lugares, né, que podem, muitas vezes, estão no coração das cidades, essas áreas contaminadas, a cidade cresce na volta delas e fica aquele vazio urbano que muitas vezes é caro para remediar, mas às vezes vale a pena, né? Então, esse aqui é um caso de uma universidade que foi usado um brownfield e é um projeto super mega sustentável. Então, já nasce desde o conceito da concepção de onde vai ser construído e como vai ser construído. E a questão dos retrofits também, né? Hoje a gente tem prédios que estão em péssimo estado dentro do centro da cidade, próximo ao transporte público, ao trabalho,
e a gente precisa de um novo olhar para essas estruturas que estão paradas, porque a gente consegue reduzir emissões, já existe uma estrutura lá, já existe um carbono, uma energia incorporada lá, a gente tem que ter um novo olhar para isso, né? O arquiteto muitas vezes tem essa visão de ter que fazer tudo do zero, tudo novo, sem o reaproveitamento adequado. Então, é importante falar sobre isso. E também a gente vai falar do projeto de paisagismo, do ambiente construído, do landscape, né, que eu acho que no inglês é mais adequado, né? A gente fala em paisagismo, aqui no Brasil parece que é só jardinagem, e não, né? O projeto de paisagismo pode envolver soluções baseadas na natureza, questões de drenagem, questões de captura realmente de CO2, né? É a infraestrutura do paisagismo é aquela que capta, né, o CO2, os gases de efeito estufa, e que árvores plantar, onde plantar, qual é digamos, a transformação que ela faz ao longo do tempo, né, nessa espécie vegetal que eu vou plantar. Então, é um outro olhar também. Então, muda o nosso modo de olhar o projeto como a gente olhava antes. Em relação à reciclagem também, a gente deve ter um outro olhar de reaproveitamento daquilo que a gente vai, digamos, pode fazer uma obra, uma reforma e reaproveitar o que já está lá no próprio ambiente ou comprar, né? Ou fazer disso um negócio. Por que que a gente tem que sempre que colocar tudo fora? E aí eu vou dar um exemplo de de um apartamento que eu comprei na planta e eu queria integrar a sacada com a sala e eu tive que me desfazer de uma esquadria carésima, né? Vender a preço de banana, porque no projeto eu já não podia vir integrado, porque a sacada, então, ela podia ser integrada depois, não na etapa de projeto. Então, muitas vezes a prefeitura nos limita ou faz a gente ter gastos que não deveríamos ter, né? Então, olhar para esse reaproveitamento, para esses novos materiais, esses insumos, né, resíduos de outras cadeias, da cadeia da agricultura, e de outras, né, de próprias indústrias que geram resíduo e que podem gerar produtos que vão ser mais sustentáveis para nós. Em relação à energia e efluentes, né, uma nova arquitetura que vai ter uma nova cara, porque essas infras, né, elas começam a também aparecer nas fachadas, né? A gente vai precisar, se quiser ser zero, digamos, net zero em relação à energia, a gente vai precisar de grandes áreas de cobertura e muitas vezes eu não preciso da construção embaixo, como esse caso aqui do lado, né? Então, a, a, a cobertura se projeta, a arquitetura vira um elemento constitutivo, né, do conceito de projeto. E esse outro aqui é um retrofit, né, que tem várias questões super tecnológicas num prédio antigo, né? Então, de novo, um olhar novo sobre estruturas que são antigas. Aula 4, então, a gente vai falar de ferramentas para quantificação de gás de efeito estufa e apoio à descarbonização. Então, a primeira etapa é a gente entender como é que a gente faz esse cálculo, e o GHG Protocol é uma ISO, que também temos espelhado na versão da ABNT, que diz como se faz esse cálculo, então a gente vai entender. Vocês já devem ter escutado os escopos 1, 2 e 3, sendo que o escopo 1 e 2 são os obrigatórios e o 3 é o opcional, mas é onde a gente mais emite, então a gente vai fazer essa discussão. Depois a gente vai ver a calculadora C-Carbon, que é uma calculadora brasileira, foi desenvolvida no Brasil, mas ela, na fase atual, ela pega só a etapa de construção, ela não pega todo o ciclo de vida da construção, mas eles estão pensando na nova edição, já envolver etapas anteriores, né, de projeto e depois no uso e manutenção da edificação. Então, vamos aprender, o curso vai mostrar, a gente vai entrar, vai mostrar as ferramentas, vai dizer como serve, mas depois, né, não é um curso aprofundado sobre C-Carbon, mas vocês vão ter todas as ferramentas para seguir adiante. É a mesma coisa o SIDAC, né? O SIDAC
é uma plataforma que faz um estudo específico dos materiais da construção do Brasil, né? Então, a gente ainda tem poucas informações de poucos materiais da construção civil. Muitas vezes se faz todo esse cálculo, né, de emissões com base em banco de dados internacionais, que muitas vezes não refletem a nossa realidade. E aí a gente vai ver um case também, né, do inventário que eu fiz usando a calculadora C-Carbon, né, e também a gente vendo como é isso na prática, como isso a gente pode fazer o inventário, como ele aparece para a gente, e o que que a gente faz com esse inventário no final das contas, né, porque não adianta só entender quanto que ele vai gastar de emissões, né, agora eu tenho que transformar isso, então, para projeto, né? Então, olhando essas três plataformas, a gente vai entender como elas apresentam aspectos das emissões de forma diferente. E aí também saber quando usar cada uma delas e o que tem cada uma delas. Então, isso a gente vai aprender. Aqui mostra um painel das empresas construtoras que disponibilizaram seus inventários de gás de efeito estufa, usando o GHG Protocol. Então, a gente já tem várias, digamos, empresas de construção que estão fazendo seus inventários e vão precisar de gente capacitada. Muitas vezes, os primeiros inventários se faz com consultoria, mas depois começa a ficar caro, porque todo ano tem que fazer, tem que ser um fluxo contínuo, ou no máximo a cada 2 anos. Então, todo ano fazer externo é caro. Então, internalizar isso para dentro das equipes, ter gente que saiba fazer isso, ter gente que saiba analisar o relatório e saber que ações vai tomar dentro da empresa é fundamental. Então, a gente precisa de profissionais capacitados para isso, e o arquiteto, o engenheiro, né, são as pessoas que são aptas, né, a fazer isso. Quando a gente fala de inventário de gás de efeito estufa, descarbonização, não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, não precisa ter uma formação prévia antes, precisa compreender, né? Mas com certeza nós temos um grande diferencial em relação às outras profissões. Agora eu passo a palavra para a Carla, que ela vai falar um pouquinho sobre como vão ocorrer as aulas 5 e 6, que são aulas que ela vai ministrar. Então, depois de todo esse overview que a Alessandra der nas 4 aulas iniciais, né, porque é necessário a gente contextualizar toda essa questão do carbono incorporado, enfim, entender um pouco mais todos esses conceitos, a gente entra mais na temática do ciclo de vida da edificação e classificação dos materiais. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão dos materiais para estratégias de projeto, né? Então, aqui tem um resumo das aulas 5 e 6, onde vamos ter o ciclo de vida da edificação, entender desde o processo da extração desse material até a área o momento de obra, classificação dos materiais, os materiais de construção versus a energia e carbono incorporado, para a gente entender um pouco como cada material impacta, né, no processo de construção, especificação e seleção de materiais mais sustentáveis. Então, eu vou mostrar para vocês, né, quais são os materiais e o impacto deles na construção, para que vocês tenham ferramenta e conhecimento para poder ter essas escolhas no momento de projeto, né? E eu vou sempre exemplificar muito na prática com as plataformas e ferramentas que existem no mercado. E aí vamos falar um pouquinho sobre a aula 5. Pode passar, Lê. Na aula 5, vamos entender um pouquinho, né, assim, de forma inicial, para que todo mundo fique na mesma página sobre o conceito Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade,
a parte de economia circular, né? Porque a gente não consegue falar sobre ciclo de vida do edifício e de materiais sem entender um pouco do conceito de economia circular. Cradle to Cradle, que é o berço ao berço, né? Que é o conceito que entende que o lixo, né? Ele não deveria é um erro de design, na verdade, ou seja, que os produtos deveriam ser criados já de forma que a gente não gerasse resíduo, né? E vamos falar um pouco de algumas certificações, mostrar para vocês quais que são mais atuantes, enfim, as mais comuns no mercado, inclusive aqui no Brasil. Aí tem um documento que é o EPD, que é um documento que a gente fala do produto, então é importante também que vocês entendam um pouco como que funciona e sua aplicação, e para que e por que e para que ele é usado, né? O impacto dos materiais na construção e vamos abranger também a parte de metodologia, que é para orientações de design. Então, na verdade, a gente coloca aqui um passo a passo para que no processo projetual, o arquiteto, o design, enfim, o técnico, ele consiga seguir isso de forma que ele pense o processo como um todo. E a nossa ideia aqui no curso, tanto minha quanto da Alessandra, é a gente sempre exemplificar de forma muito prática como que vocês podem colocar isso no dia a dia, né? Então, a gente vai sempre passar por essa parte do conceito, onde a gente explica como, da onde veio o conceito, como que a gente consegue aplicar, né? E também a parte prática, que seria como aplicar o conceito que a gente viu. Então, a gente sempre vai ter essa dinâmica, né, no curso, de conceitos, exemplificar e trazer alguns cases, mostrar na prática. Então, isso é uma coisa bacana, porque vocês conseguem ver ferramentas que talvez vocês não conheciam e consigam aplicar para fazer teste depois, né? Aqui é um exemplo do documento de EPD, né? Então, a gente pega um material e faz essa exemplificação e explica cada dado, o que cada distribuição, na verdade, de todos esses itens, ele se compõe. Então, esse slide, na verdade, ele mostra como que está a situação hoje de documentações versus as empresas que emitem, né? Então, a gente consegue ver que ainda tem um caminho longo a seguir, mas é importante que vocês entendam como que está o mercado, para onde a gente está indo, o que a gente está conseguindo fazer em relação a essa questão da sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? Em relação à orientação de design, a gente vai fazer uma jornada, né, para entender melhor sobre esse ciclo de vida do edifício, né, e sobre os critérios de avaliação. Então, a gente vai permear desde o processo da extração, né, do mineral, enfim, vamos dar alguns exemplos, eu permeio alguns materiais para vocês entenderem, ter enfim, uma ciência bem diversificada dos materiais, então eu não abordo só um ou outro, eu abordo alguns materiais da construção civil para que a gente tenha essa noção do todo, né? Então a gente vem do processo de extração e refino, manufatura, instalação, né? No processo de construção, uso e fim de vida, que seria a parte do resíduo, né? A parte que a gente hoje, um dos maiores problemas que a gente tem em obra realmente essa parte do resíduo que fica, não só na obra, mas na construção também. Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre tudo isso para poder seguir em frente nas práticas de projeto, né? E aí, quando entramos em material, é importante entender qual é o impacto desse material, inclusive da saudabilidade do material na construção. Então, aqui tem um exemplo que fala sobre a parte de toxicidade, né, de cada material. Então, a gente vai exemplificar isso também, para que vocês fiquem atentos nessa questão de sempre procurar informações no momento de escolha do material. Então, vamos também colocar um processo de alguns exemplos, citar segmentos, né, de materiais, de especificações que a gente possa dar,
Então, é importante que aí vocês vão começar a se atentar em relação a algumas questões que às vezes passam um pouco batido nesse momento aí de projeto de especificação. Na aula 6, achamos importante entrar a fundo nessa questão da classificação dos materiais. Então, eu vou exemplificar e comentar sobre cada um deles, né? Porque a gente, no ambiente construído, a gente tem algumas classificações que são natural, convencional, reciclado, reconstituído, biomaterial, biocomposto e regenerativo. Então, é muito interessante essa aula, porque no conceito de cada classificação dessa, vocês vão poder identificar, né, e entender um pouco melhor sobre cada tipo de material, porque hoje há uma confusão um pouco assim generalizada e as pessoas confundem o que é reciclado, o que é reconstituído. Então aqui a gente vai deixar isso bem claro para que vocês, no momento de projeto, vocês consigam ter isso muito claro, né, para poder ter essas escolhas de projeto com menos, com uma escolha mais assertiva, na verdade. E para essa emissão, né, escolher materiais que tenham uma baixa emissão de carbono. E aí, após essa imersão aqui na classificação, nós vamos também falar sobre edifícios regenerativos e finalizar com biomimética, tá? Na classificação dos materiais, eu sempre trago o conceito, o exemplo e um case. Inclusive, aqui tem até um colega nosso, que é o André, que é um dos donos, um dos fundadores da Taipal, que é uma empresa que faz construção com terra. Então, assim, é um ótimo exemplo. Aqui tem um exemplo também que é em Londres. Então, para vocês verem, eu sempre vou trazer um exemplo nacional, um exemplo internacional, que é para a gente ver que isso, que a prática é possível, a gente conseguir adotar e praticar uma arquitetura de baixo carbono. Nos edifícios regenerativos, é importante esse tema, porque eu acredito que depois da evolução e do amadurecimento da sustentabilidade, é importante que a gente comece a pensar no processo e nos projetos regenerativos mesmo, porque não basta só manter, a gente precisa começar a regenerar esse impacto que a gente teve ruim, né, durante um tempo. Então, o que a gente puder regenerar também no nosso processo de construção vai ser importante. E aí eu abordo algumas questões interessantes, que são a biofilia, a arquitetura de baixo carbono e tecnologias de carbono negativo. Então, tudo isso é muito interessante, é um tema novo, né? Todo o processo de conceito da regeneração é um conceito relativamente assim que tem sido abordado de forma recente, embora ele não seja tão novo assim, mas eu acredito que, junto com esse pensamento, vem outras questões que extrapolam, inclusive, a parte de arquitetura, né? Porque a gente tem um ecossistema aí enorme, então, isso impacta também na questão do engajamento comunitário, educação, inspiração. Então, o processo de conceito regenerativo, ele vai bem além do nosso impacto ali no lote, na construção do que a gente está fazendo. Ele pode impactar todo um bairro, né? Toda uma gleba, porque é para isso que ele vem, né? E esse é um dos grandes diferenciais desse movimento, né? Acho que ficou faltando um slide, né, Lê, da biomimética ou não? Ah, aqui. Eu me passei, desculpa. Tá. A biomimética, ele é um conceito que eu trago porque eu sou apaixonada e eu acredito que é legal disseminar esse conceito, porque é um conceito que baseia nos três elementos essenciais da natureza, né? Então, a gente tem o ethos, que reflete a nossa ética, intenções e filosofia, tem o reconectar, que é o conectar,
que reforça a conexão profunda entre humanos e natureza, promovendo essa mentalidade de que somos parte da natureza, ou seja, nós temos que ter um processo cooperativo com a natureza e não de competição, né? Então é importante que a gente conviva bem com a natureza, e a gente tem tido, a Alessandra falou muito bem da questão da resiliência, né, dos eventos climáticos, então assim, é importante que a nossa construção dos edifícios e das nossas cidades, elas conversem muito bem com a natureza, para que a gente tenha uma interação e menos impacto. E emular e imitar, que é dos pilares também da biomimética, que é usar os princípios e padrões e estratégias da natureza para criar não só design, mas formas e processos de gestão sustentáveis, visando integrar mais uma vez humanos de maneira sustentável à Terra. Então, assim, se a gente pensar que a natureza já tem bilhões de anos, né, a gente olhar um pouquinho para ela, entender como que ela se adaptou, como que ela evoluiu. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente trazer agora, e um tema muito novo, interessante, né? E aí eu trago meio como provocação mesmo para finalizar o nosso curso e deixar aí esse pensamento de como a gente consegue construir nossas cidades, né, de forma mais integrada junto à natureza, né? E aí a gente finaliza dessa forma. A Alessandra agora vai explicar um pouco como vai ser o processo aí de aquisição do curso. Bom, pessoal, então, para finalizar, vocês tiveram esse overview, né, das 6 aulas, né, e relembrando o período do curso, né, são 6 encontros, é bem condensado, 2 horas cada encontro e 2 vezes por semana. Então, serão 3 semanas, de 8 a 24 de outubro, ops, faltou de 2024 ali, das 7h15 da noite até as 21h15. Às vezes a gente se estende um pouquinho, porque tem alguma discussão, né? Tem alguma conversa boa que rola. E quais são esses benefícios do curso, né? Então, eu acho que é conhecimento, né? Para tomada de decisão mais embasada, né? Muitas vezes a gente quer adotar um determinado material, algum determinado sistema construtivo, mas quais são os reflexos, o que realmente como é que eu vou dizer assim, transforma, né? Faz a diferença. Depois, captar clientes, né, que estejam mais engajados com a sustentabilidade e descarbonização, e muita cliente pode ser o cliente final ou pode ser o empreendedor, né, que muitas vezes está já pressionado pelos bancos a já nascer com um projeto que tem esse viés. Hoje em dia existem linhas de crédito que são mais facilitadas para financiar imóveis com essa pegada mais de sustentabilidade. Saber comunicar essas decisões sobre descarbonização. Então, quando tu demonstra, né, com dados, com informações relevantes, muitas vezes tu consegue convencer o teu cliente, né, de que aquilo lá é uma boa, digamos, atitude, uma boa estratégia que ele vai fazer. E também aumentar o ticket dos seus projetos, né? A gente precisa entender que toda essa expertise ainda está sob domínio de poucos arquitetos, né? Então, é que nem o BIM, né? No início, pouca gente sabia. Hoje a gente já tem um pouco mais disseminado e daqui a pouco o BIM vai virar o CAD, que é onde todo mundo sabia. Então, a gente está surfando uma onda ainda no início, né? Então, acho que isso é importante e isso pode qualificar vocês para essas empresas, né, que já estão começando a fazer inventários e ter esse olhar mais de sustentabilidade. Bom, então chegamos ao momento, né, do investimento. Hoje nós estamos com um valor promocional de lançamento nas próximas 24 horas. Então, até dia 6, até amanhã, às 23h59, com esse valor de R$ 660 à vista ou 12 vezes de 66. Então, vocês vão pagar 2 parcelas a mais de 66 se forem parcelar, né? Para a FNA, a gente vai fazer um desconto não só de 24 horas, né? Então, quem é sindicalizado pelo seu sindicato, por exemplo, no Rio Grande do Sul é Saerves, no outros estados eu não sei qual é a sigla, tá? Mas quem é sindicalizado, o sindicato do seu estado está vinculado à FNA.
e vocês vão ter um link de desconto permanente, né, até o dia 8 ou enquanto houver vagas. São 60 vagas, né? A gente quer fazer um curso que a gente consiga dar um atendimento, né, no caso de uma conversa, de uma dúvida, responder lá no próprio, na ALPA, né, dúvidas que vocês tenham a respeito, porque se a gente começa a colocar muita gente, aí a gente já perde um pouco o controle, né? E depois dessas 24 horas, então tem um pequeno valor, né, a mais, uns R$ 60 a mais, aí fica 720 à vista ou 12 vezes de R$ 72, tá? A Carla vai colocar o link, então, do curso no chat. Esse mesmo, digamos, link vai estar lá no meu Instagram. Se vocês forem no link da bio, hoje, neste momento, agora não está, mas estará logo em seguida no término da live. Eu já vou subir esse link para lá e esse link é automático. Às 23h59 de amanhã, ele se extingue e aí entra o cupom, então, com o valor cheio. Quando vocês fizerem a compra, é importante, não sei se vocês têm o costume de fazer curso online ou não, mas efetivando a compra, vocês vão receber alguns e-mails da Green, na caixa onde vocês colocaram o e-mail de vocês, e aí, num desses links, se não me engano, esse aqui é arquivo disponível, vocês vão receber um e-mail que diz: eu fiz uma compra teste, né? Oi, Alessandra, que bom que você chegou. Aqui estão seus dados, aí vai ter o teu e-mail, e aqui vocês vão definir uma senha para entrar na Alpa, né? Então, esse é o link Descarbon, com esse código aqui, vocês vão clicar aqui e vocês vão entrar lá, então, naquele Netflix, onde já tem alguma coisa postada na aula 1 a 6, o material maior, né, o mais significativo de gravação e outras coisas vão sendo acrescentadas conforme as aulas vão rolando, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona para que vocês entendam como é que é o processo. Essa aula de hoje, né, essa live de hoje, vai subir para o YouTube amanhã. Então, muita gente entrou, a gente tem mais de 100 e tantas pessoas no grupo do Descarbon Talks. Algumas pessoas já disseram que não iam poder ver hoje, mas que querem ver depois. Então, amanhã, no mais cedo possível, eu já vou subir isso para o YouTube. E aí lá vocês também vão saber, né? Quem quiser encaminhar para alguém, pode encaminhar mais informações no meu Instagram e também no Instagram da Carla, que está aqui com maiores informações. Lá no meu YouTube vocês já vão ver Descarbon Talks 1, 2 e 3. O 4 houve um erro na digitação no meio dela, eu tenho que costurar ainda ela, mas eu vou colocar, e ela fala sobre materiais, e também um curso que eu fiz, um evento que eu fiz que está lá também. Então, já tem alguns materiais disponíveis, certo? Então, passando a palavra agora, então, não sei se vocês têm alguma dúvida, Carla, apareceu alguma dúvida em relação ao curso no chat? Não, só pediram para colocar no WhatsApp, a Márcia pediu, eu já coloquei, já Tá, está colocado, tá? Tem aqui no chat também e tem no WhatsApp também. tá, show de bola. Então, eu vou passar agora a palavra, eu vou acompanhando as perguntas também, se houverem, enquanto a Carla vai apresentando. A Carla vai apresentar, então, o portal Material 8. Passo a palavra para ti, Carla. Então, vamos lá. O portal, na verdade, depois de tudo isso que nós falamos aqui, o portal surgiu muito de toda essa demanda, né? Então, dessa necessidade que a gente via como profissionais, né? Pode passar, Lê. Quando eu e a Alessandra nos conhecemos, né, através de uma amiga em comum, num grupo de construção sustentável, nós começamos a conversar e identificamos, né, essa questão da dor dos profissionais, que era a nossa dor também. Então, teve uma empatia natural e nós nos questionávamos muito sobre essa questão de como saber se um produto da construção é sustentável ou não, né?
aonde procurar, né? As informações que existiam pouco relevantes para a tomada de decisão dificultavam a escolha desses materiais. Então, tanto o curso quanto esse nosso novo empreendimento, né, esse novo projeto, veio muito dessas necessidades e dessa dor aí que a gente sentia com os nossos negócios, né? E aí, cada vez que a gente vai fazer um projeto novo, os dados são super fragmentados, você tem que ficar procurando em vários sites, né? Tem uma dependência também de dados internacionais. Então, assim, dificulta muito o processo do arquiteto conseguir procurar essas informações confiáveis, né? E demora muito tempo, e é um tempo que o cliente não paga, né? Porque a gente está ali nesse processo de procurando referência. E aí, aliado a isso, essa questão do impacto, né, que a construção tem, que, que hoje estamos em 40% de gás de efeito de estufa, 40% de resíduo e 36% da energia utilizada, é muita coisa, né? A construção civil, ela tem um impacto muito grande aí nas nossas vidas. Então, pensando nisso, com tudo isso junto, nós tivemos essa ideia da criação do portal, né? E pode passar, Lê. E aí, muito dessa criação, no momento enfim, de amadurecimento dessa ideia, nós pensamos como que a gente vai ressignificar o modo de projetar e construir. Então, essa frase, na verdade, ela permeou todo o processo de amadurecimento aí, de configuração dessa nova empresa, né? E disso, pensamos na solução que seria o quê? Três pilares importantes aí da solução na criação do portal, que foi com o amadurecimento, né, do processo. Criamos a metodologia XDASC, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês. O outro pilar de comunidade, porque é importante que a gente faça essa interação entre todos nós, indústria, profissionais, pesquisadores, né? Então, é importante que haja essa conexão para que a gente consiga realmente entender e atuar de forma integrada, né? E a capacitação, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, e não só entre nós profissionais, mas também com toda a parte de fornecedores e indústrias, porque é importante as pessoas entenderem qual o impacto das nossas atividades, da nossa profissão, das nossas escolhas, né, na parte de construção civil. Pode passar, Lê. E começamos esse processo ano passado. No início do ano, nós pensamos, precisamos dividir essa ideia, precisamos ver o que o mercado acha, o que os nossos colegas acham. Então, entrou o momento de validação. Então, validamos a ideia na Expo Revestir, onde das 17 indústrias que nós falamos, 16 tiveram um retorno muito favorável, né, para a ideia. Fizemos validação também no Google Forms com arquitetos, enfim, profissionais especialistas na área de certificações, na área que atuam já na área de sustentabilidade, porque a gente queria entender como que eles estavam enxergando esse processo. E fizemos oficina também com um curso para entender um pouco mais de perto sobre o que os arquitetos achavam sobre isso. E tivemos uma resposta muito boa. Então, isso nos impulsionou ao próximo passo, que foi realmente a criação, né, na prática do portal. Ele hoje se encontra em fase que a gente chama em startup no POC, que é uma prova de conceito. Então, a gente está, na verdade, amadurecendo um pouco o site, né, que é o portal, para que a gente tenha esse processo de degustação até o próximo mês. E aí, na prova de conceito, é importante essa experimentação dos profissionais também, né? E o portal ele tem uma abrangência em 4 eixos, né? Que são os materiais, que é onde tudo começou, sistemas construtivos, que são os sistemas de madeira engenheirada,
toda a parte de steel frame, né, off-site. Então, é importante que a gente tenha sistemas que impactem um pouco menos, né, ou impactem menos no processo de construção. Tecnologias, que engloba também a parte de equipamentos, porque a gente está falando de cidades inteligentes, a gente está falando de tecnologias para eficiência, né, em energia, em toda essa parte da construção também do edifício, e equipamentos também para a parte urbana. E o design, que se refere à questão de design de interiores e mobiliário. Então, com esses 4 eixos, a gente termina mapeando tudo que a gente entende aí que seria importante para esse processo de construção. E na medida em que fomos avançando, né, nós pensamos, temos que simplificar a vida aí para o arquiteto. Então, na verdade, todo esse mapeamento que a gente tem dos materiais e dos índices, né, dos produtos, temos muitos documentos que a gente vai aprender no curso sobre o EPD, sobre toda a parte dos inventários, que a Alessandra também vai falar. Então, tudo isso tem muitos dados, né, muita informação, que muitas vezes você tem que ficar realmente pescando em vários documentos. Então, a nossa ideia era simplificar esse processo, já deixar uma ficha técnica já, vamos dizer assim, mastigadinha para o profissional, para que nessa ficha técnica a gente tenha todos os indicadores importantes para projeto, né? Então, essa ficha técnica foi criada pensando em simplificar o processo para quem quer certificar ou para os arquitetos que querem especificar materiais e produtos, né, sustentáveis. Carla, quem sabe fala das estrelinhas ali em cima. Sim, temos todos os produtos, né, vão ser classificados com as estrelinhas. Então, dependendo do nível de maturidade que a gente tem, tanto do produto quanto da indústria, né, que vai passar por essa validação, como que vai funcionar? A indústria, ela vai fazer uma ficha, um cadastro, colocando o produto dela, que ela tem sustentável, e respondendo a todos esses indicadores da ficha cadastral. Uma vez que isso for feito, vai ser avaliado pela nossa equipe técnica e validado essas informações, porque é importante que todos os profissionais tenham essa informação validada, confiável, para que vocês realmente possam usar. Então, todo esse processo vai ser feito internamente pela equipe do portal e há essa classificação dos produtos pelo nível de maturidade. Então, com isso, o arquiteto, quando vê um produto com uma estrelinha e o outro com 3 estrelinhas, ele pode até não entender muito sobre todos esses parâmetros, mas ele vai entender que um está um pouco mais maduro do que o outro, avançou um pouco mais. Então, isso a gente imagina que não só para a indústria vai ser interessante, porque ela vai se preocupar em ter um produto mais maduro para oferecer, né? Quanto para o arquiteto vai facilitar também esse processo de comparação entre os materiais, né? De pesquisa e comparação também entre os produtos. A metodologia XDASC, ela nasceu muito nessa necessidade que a gente teve de avaliação dos produtos, né? E da indústria em relação à construção civil, que é um dos pilares que temos ali no slide inicial. E aí essa avaliação, ela é feita com as dimensões, com 5 dimensões, né, que seriam as variáveis, que são os 4 eixos que a gente já comentou, e também mais 4 dimensões, que é a parte de desempenho, que eu me refiro a certificações, programas setoriais, ciclo de vida e segurança contra o fogo, né, desempenho do produto. A parte ambiental, água, efluentes, resíduos, economia circular, proteção à natureza. Social, qualidade de vida no trabalho, diversidade e inclusão, capacitação e parcerias estratégicas. E a parte climática, que são as emissões, né, de gás de efeito estufa, adaptação e mitigação às mudanças climáticas. E aí, por que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque, na verdade, a gente, com esse critério, a gente consegue permear tanto as necessidades da sustentabilidade,
né, do ISG em relação à indústria, da parte social e climática e ambiental. Então, a gente consegue pegar todas as dimensões que são importantes, que nós entendemos que seriam mais importantes, para filtrar e validar todos esses dados aí dos produtos, né? E nesse slide ele é legal porque ele mostra aí o alcance de todo esse processo, né, do portal. Ou seja, a sustentabilidade com o tripé de econômico, social e ambiental, a gente consegue atender com o XDASC, né, onde a gente faz todo o processo de metodologia, né, do produto e da indústria, onde tem as dimensões de ambiental, social e climático. A gente consegue incluir a comunidade, né, que é a parte social, ou seja, de conexão entre todos os atores, as partes, a parte de capacitação, que é importante para a gente ter esse movimento crescente, né, da sustentabilidade, e o econômico, que na verdade engloba tudo, porque na hora que a gente cria mais conexão, que a gente tem mais capacitação e a gente tem um portal onde facilite a vida dos arquitetos e eu consiga especificar produtos, eu gero economia, eu gero projetos, eu gero mais demanda na indústria, então essa economia ela circula, né? E é muito importante a gente ter essa consciência do impacto, né, das nossas ações. Então, para vocês verem, nesse gráfico, ele mostra que tudo começa ali no material, e aí esse ecossistema ele é muito amplo, né? Ele vem desde a indústria, pesquisadores, laboratórios, projetistas, construtores, né, associações. Governo, sim, porque governo tem toda a parte de compras públicas, né? Então, assim, e eles é que ditam todas as regras e as leis para a construção das cidades. Então, a gente consegue atuar nesse ecossistema também, com foco nas pessoas, que é a sociedade. Então, na verdade, a gente tem, assim, a nossa ideia é que a gente, partindo de uma sementinha, que é tudo no processo inicial do projeto, a gente tem um alcance nesse grande ecossistema. No portal, vamos ter também a área de comunidade, de membros e fórum de discussão. Então, vai ser muito interessante, porque nesse fórum, né, todos os arquitetos cadastrados, a gente vai poder mostrar os projetos, vai poder falar as dúvidas, vai poder interagir com membros da indústria, pesquisadores, outros arquitetos. Então, vai ser um fórum de discussão construtiva, né? Para que a gente tenha realmente esse alcance cada vez maior da sustentabilidade. Os benefícios do portal, eles vão se dividir basicamente em três áreas que são, vamos ter os planos que são para profissionais, escritórios e construtoras, os planos de acesso da indústria e fornecedores e os planos de acesso de patrocinadores, apoiadores e mantenedores. A gente entende que, a princípio, todas as informações básicas vão ser gratuitas, tá? Para todos os profissionais, porque é importante que a gente tenha, isso faz parte do nosso modelo de negócio, né? Divulgar essas informações para o maior número de arquitetos possíveis. E vamos ter outros planos para profissionais, que aí vem mentoria, cursos, outras coisas que, se o profissional se interessar em aprender mais, em querer avançar um pouco, ele vai ter condição de fazer esse plano profissional. No caso da indústria, são os produtos, né, que eles vão estar colocando para ter acesso a todos os profissionais. E no caso dos patrocinadores, apoiadores e mantenedores, estamos agora na fase de captação de toda essa turma. Inclusive, conto com vocês para divulgar e para quem tiver aí interessado, né, em nos ajudar nesse sentido. Então, nos indicando, né, para conversas, enfim. Estamos em fase porque qual que é o nosso momento agora, né? Até agora a gente fez todo o investimento pessoal, né, próprio, só que precisamos escalar agora, precisamos ter robustez em todos os dados. Então, a nossa ideia é que a gente tenha muitos mil produtos no portal e para isso a gente vai precisar realmente de investimento. Então, estamos nessa fase agora. Acreditamos que até o ano que vem a gente já consiga ter o portal aí com conteúdo relevante para vocês usarem.
Só comentar, né, que hoje a página do portal já existe, né, mas hoje ela ainda não tá, a gente está alimentando aos poucos, mas não está acessível para vocês, mas em breve a gente já quer colocar uma degustação, né, para que vocês entendam, compreendam como vai ser. E esse QR Code é o QR Code da página principal do site. Então, se vocês puderem ou quiserem se cadastrar, nós vamos mantê-los avisados. Na hora que a gente disponibilizar isso, vocês vão ser os primeiros a serem avisados. E também vamos enviar newsletters com novidades, enfim. Então, eu acho que é legal se cadastrar, porque vocês já vão ficar sabendo em primeira mão sobre as novidades, né? Que está próximo de acontecer. A gente vai fazer essa liberação para degustação ainda esse ano e para realmente efetivar com conteúdo o próximo ano. Então, isso é tudo um processo, né, que a gente tem que passar. Como todo produto novo que a gente lança no mercado, a gente tem que passar por esse processo e contamos com vocês aí para colaborar no sentido, na hora que a gente tiver para degustação, vocês podem comentar, dizer o que sentiu falta, necessidade, o que pode melhorar, porque faz parte a gente construir isso juntos, né? E aí, pessoal, o que que acharam, né? Eu e a Carla, nós estamos muito empolgadas, né? No ano passado era um feeling, né, que a gente tinha de que, primeiro, era uma certeza de que isso era importante, depois um feeling de que isso poderia virar um negócio, e dentre as buscas que a gente fez, né, para identificar algo parecido, a gente não encontrou com todo o conteúdo que a gente imagina entregar, né, nos 3 pilares, no XDASC, tanto do produto quanto da empresa. Hoje existem empresas que fazem como é que eu vou dizer assim, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Hoje a gente tem um conjunto de empresas que fazem um esforço gigantesco, né, para reduzir resíduos, tratar seus efluentes, né, melhorar a questão de logística, e a gente não sabe disso ao comprar o produto, né? Muitas vezes a gente vai só pelo valor econômico, aí esse é, sei lá, R$ 15 mais barato, eu vou nele, mas eu não sei o que está por trás desses R$ 15 mais barato ou mais caro, né? Então, quando a gente também dá as estrelinhas para a empresa, a gente está mostrando o esforço que ela está fazendo, né? Em cada letrinha vai ter uma estrela, né? Então, se é no social, se é no ambiental. Então, às vezes, até tu vai topar pagar R$ 15 a mais por um produto que tem lá 4 estrelas. A gente não quer ranquear ninguém, então quer dizer o que tem uma estrela é ruim? Não, é ótimo. É aquele produto que está começando a sua caminhada, né? E quem não tem estrela? Bom, quem não tem estrela, a gente vai ajudar a ter a estrela, né? Então, vocês viram que o nosso ecossistema é um ecossistema bastante grande. O Antônio César está aqui, o Antônio César trabalha com eficiência energética, tem laboratórios, né, dentro da universidade. Os laboratórios nós vamos demandar trabalho para os laboratórios, né? Esses EPDs são como se fosse, eu faço uma analogia a um exame de sangue, né, do material. O que que tem lá dentro, né, de onde foi extraído, quais são os componentes. Então, o nosso ecossistema, ele beneficia muitos outros negócios, além né, da natureza, das cidades e do planeta, né? Então, é desafiador, ele não é um trabalho simples, a gente tem pouquíssimos dados no Brasil, a gente usa muitos dados internacionais, o Brasil não está acostumado, não tem a cultura de compreender ou de divulgar aquilo que ele faz, então vai ser uma quebra de paradigma, mas eu acredito que a gente está numa, digamos assim, infelizmente, a partir de tudo isso que a gente está vendo de queimada, de enchente, de seca e em tudo que é lugar do mundo, né? As pessoas vão ter que se dar conta que sim, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí é essa nossa contribuição, né, do Portal Material 8 e da Descarbon e da Lupinácia Arquitetura, né, de pensar sobre isso
e divulgar o máximo, né, para o maior número de pessoas possível, e a FNA vem nos ajudar nesse sentido também, da gente ter um alcance maior. Eu acho que, do ponto de vista de conteúdo que a gente tinha para apresentar, é isso. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, a gente fica à disposição, para perguntas. Eu assisti. Boa noite, Boa noite, Gisélia. tudo bem? Tudo. Já nos conhecemos de outros carnavais, né? Exato. Eu assisti só o trecho final, né? Assim, eu acho que os últimos 20 minutos. Achei muito interessante essa proposta de vocês, interessantíssima. Hoje, de forma inconsciente, mas consciente também, eu busco para os meus negócios, meu projeto, um projeto que eu estou fazendo, já essa parceria com empresas que eu sei, que eu tenho certeza de que tem essa pegada de menos carbono, de respeito ao meio ambiente. E eu não vi o início, né, que vocês falaram que tem um portal, depois eu converso com vocês sobre isso, mas fantástico, gente. Parabéns pelo produto aí que vocês estão lançando e eu espero, e a gente realmente precisa divulgar o máximo para que isso chegue no máximo de arquiteto, sou engenheira, mas tudo começa com um projeto de arquitetura, né? E infelizmente eu estou fazendo alguns trabalhos em Belém e como a arquitetura ainda não é sustentável, tem poucos profissionais que entendem sustentabilidade, o que eu estou vendo ainda, não só em Belém, no Brasil todo, né, gente? Ainda obras sem pensar nisso, infraestrutura cinza ainda, né? Quase nada de infraestrutura verde. E está acontecendo o que você comentou, e que é uma coisa já do mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, é fogo, é água, é seca, é chuva, tudo está acontecendo. Ou as pessoas, a sociedade geral, né, pensam nesse ponto de vista aí das questões das mudanças climáticas, ou a gente vai perder nosso planeta. Parabéns a vocês duas, muito bom. Obrigada, Depois Gisélia. a gente conversa, né? Tá, Eu sim. gostaria de entender um pouquinho, porque eu perdi o início, Ela, mas é a isso. live vai estar gravada, está sendo gravada, eu vou subir ela para o YouTube, eu acho que amanhã tu já pode acessar, eu tenho Tá, WhatsApp, eu te mando o link, tá bom? perfeito. Obrigada Muito pela obrigada, querida. contribuição, pela fala. Obrigada, Boa Gisélia. noite. Bom ter você Obrigada. aqui, viu? Obrigada, querida. Estamos aí avançando, viu? Sim, Nas nossas vendas. sim, Aquela estou gestação foi acompanhando. 9 meses, mas agora a gente, logo, logo você vai estar aí, que eu sou louca para vender aquele curso de construção, de materiais sustentáveis, né, da construção civil. É o Vamos. segundo que aparece ali, o primeiro está do professor, que é a base de tudo, né? Construção sustentável, certificações. Depois eu sempre ofereço o seu e todo mundo tem curiosidade e quase ninguém sabe do que se trata, né? Construção, materiais sustentáveis. Vamos Obrigada, Gisele. disseminando aí a coisa boa. Pois é. Alguém quer fazer É mais isso. algum comentário? Não? Antônio César, Assim, tu já fica intimado, eu já estou te intimando, tá? Nós vamos conversar em breve. e eu só vou comentar aqui rapidamente, né? Primeiro, parabenizar pelo que eu assisti, né? Realmente é cativante, a gente fica com vontade de se envolver, né? Cada vez mais, né? Com o que vocês estão fazendo. E com certeza, nossos caminhos vão se cruzar, já estão cruzados, né? Já estão Sim, cruzados ali já na frente, né? estamos. Então, Aham. para quem não me conhece, né? Eu coordeno dois laboratórios aqui e um deles é acreditado em Inmetro para emitir etiqueta de eficiência energética dos edifícios, né? Só tem dois no país. E a nova etiqueta, ela vincula, além de ter métodos novos de avaliação, ela consegue identificar quanto que foi economizado, né? Ou resgatado em crédito de carbono, em emissões de CO2, né? Então, isso é uma coisa que a gente pretende explorar bastante. A gente também tem um outro projeto com o Procel,
que, o, que é o de gamificação de eficiência energética, que a gente vai caminhar para créditos de carbono, Uhum. né? A médio prazo, vamos dizer assim. O projeto está começando agora, financiado por eles. Então, nós temos bastante coisa em comum. Eu Sim, entrei não só pela curiosidade, né, do tema, mas também pela necessidade, né, de saber um pouquinho mais. show de bola. Vamos nos conectar. Já estamos conectados, como tu falou, mas vamos estreitar esses laços aí. Pessoal, alguma consideração? Estamos 20 e 30. Se alguém quiser comentar, o microfone está aberto. Se não, a gente encerra. O que vocês comentaram também, né, da necessidade de buscar parceiros, eu vou me propor também a contribuir com vocês, porque realmente é um trabalho, né? Vocês fizeram um trabalho muito que precisa para desenvolver mais e para divulgar mais, precisa realmente de apoio, né, financeiro. E eu acho que a gente pode encontrar algumas empresas, né, que abraçam esse projeto. A gente está Eu nessa acredito. fase, está participando de alguns rodadas do Sebrae, de startups, aceleração, né? Então, a gente tá buscando essas formas, batendo na porta das empresas, né? Começamos isso. É um caminho, né? Mas a gente É. aceita a ajuda, né, Carla? Sim, Vocês sem abriram uma dúvida. empresa nova Sim, ou sim. É vocês um um CNPJ instituto? novo. É um CNPJ novo. Sim, sim. A Sem Dani, eu acho que dúvida. ia falar também. E tem muitos, nós temos muita gente boa, né? Hoje, inclusive, está aqui com a gente o André, que é da Taipau, né, André? E ele tem um trabalho incrível aí de construção com terra. Então, a gente precisa, não sei se você quer falar alguma coisa, falar um pouquinho. Boa noite. Não, vou falar muito breve, assim. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fui premiado, né? E estou vendo que eu fui muito bem premiado, porque o curso vai ser muito legal. E espero contribuir, assim, né? A gente contribuir no sentido de expor mais as possibilidades que a gente conhece com a Terra, né, que é um material ainda que pouco se fala como material da construção civil, né? Ele é falado a terra às vezes é colocada como um resíduo da construção civil e a gente usa a terra como um insumo e um insumo muito rico, Abriu né? a porta. E a gente usa a terra como um insumo muito rico, né? Enfim, quem puder depois conhecer o trabalho que a gente faz, olha lá na Taipau, enfim, nas redes sociais, site. Enfim, achei bem legal que vai abordar, inclusive, a terra aí, né? A Carla mostrou um slide que está lá. Depois, nos sistemas construtivos, lá no site, acho que tem que explorar um pouco essas possibilidades da terra, né? A terra já está, inclusive, a gente já tem normas no Brasil, na BNT, né, NBR, de adobe, de taipa de pilão, agora está para sair a taipa de mão. Então, a terra ela está consolidada como um material, como um insumo, né, para técnicas de construção. Então, acho que vai ser muito legal, vai ser um prazer fazer parte aí desse grupo todo. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada André. também pelas tuas contribuições. A Carla falou que tu foi contemplada, a gente ficou muito. Eles foram contemplados num evento que a Carla fez de lançamento do portal, e aí foi sorteado 5 vagas, e ele foi um dos contemplados. O Richard Eu também? O também. Richard está lá. Ah, Sim, então tá. o Estou aqui, Richard também. Ótimo, seja estou bem-vindo. aqui. Obrigado. E eu estou junto com vocês nessa história toda, Show de com bola. certeza. Richard, ele tem também um Instagram bem atuante aí para os arquitetos, então quem for arquiteto também pode seguir ele, porque ele Tá faz na, várias novidades, né? é, De tudo que tem mais novo, ele vai postando lá.
É um canal chamado Reveste em Cena, e fica disponível para vocês também. É só acessar lá no Instagram. Tem YouTube também, tem o site, enfim, mas o Instagram é o nosso foco sempre. E qualquer, qualquer informação que quiserem, a gente tem lá. Show de bola. A Dânia queria falar também, a Dânia é secretária da FNA, também nos ajuda lá nas pontes, nos contatos. Tudo bom, Dânia? Tudo bem. A minha cachorrada aqui está uma maravilha. Isso está fazendo muito barulho aí. Gente, quando eu fiz aquele histórico, pequeno históricozinho meu, era para dizer assim da satisfação. Por quê? Porque eu sempre tive do lado de cá, dentro do setor público, fiscalizando exatamente a nossa, né, o nosso agrupamento de profissionais que estão lá fora executando obras. E é muito ruim você estar notificando, embargando, autuando, demolindo, né? E é desgastante. Essa brincadeira foram 35 anos nessa pegada. Quando eu fiz especializações, não foi por causa da para me elevar, na verdade foi para me qualificar, porque o setor público não te dá isso, mas a gente precisava fazer qualificação para que a gente melhorasse, porque termina fazendo muito laudo, toda essa história nesse setor público. E trabalhei um pouco na docência, né? Porque agora eu estou no Mato Grosso do Sul, mas no meu estado é aqui, do Acre, é que eu tenho todo plantado uma árvore, né? Uma semente, uma árvore. E aqui ainda estou no caminhar, estou com 6 anos, mas já tenho uma relação muito forte, ainda pequena. Mas o que eu quero dizer com isso é porque a satisfação desse curso é para exatamente essa classe. Quando eu estava próximo da minha aposentadoria, uns 2 anos antes, eu fui para a docência, porque eu achava que eu precisava informar para a arquitetura exatamente passar um pouco da experiência e essa dificuldade que são poucos arquitetos que têm no setor público, na área da fiscalização, é mais engenharia, são outros profissionais, né? Então, eu precisava passar um pouco da minha experiência para essa turma. Mas aí tive um problema de saúde, tive que me mudar para cá, e daqui eu não quis assim me meter com mais atividades, né, que forçassem a questão da minha saúde. Mas eu vou me dedicar, com certeza, porque eu acho que essa ação é de fora, né, para dentro da equipe de profissionais da arquitetura que não tem esse olhar, né, inclusive ficam assim muito impactados hoje o professor dentro das faculdades. Eles não conseguem colocar nem a ética profissional para o estudante de arquitetura. Então, o estudante de arquitetura ele está bem voando. Eu acho que se não formos nós a dar esse exemplo, a levar essa informação, a gente não consegue. Esse curso é uma alavancar, sabe? Para muitos. Então, o que eu vou fazer da minha parte? Eu já passei, né, para os grupos dos sindicatos, vários, agora eu vou tentar fortalecer esse vínculo. Tenho um vínculo forte com o Conselho de Arquitetura do Estado do Acre, estou aqui dentro desse Conselho de Arquitetura do Mato Grosso do Sul, não como profissional, mas como sindicato. E aí eu vou tentar também levar essa fala para a arquitetura daqui, do povo do Mato Grosso do Sul. Para o Acre eu já tenho o CAU, que eu já sou diretamente ligada com o CAU Acre, né? Para também ver se eles linkam isso. E a gente tem o maior número de profissionais fazendo esse curso. Eu acho que isso é formar sementes, sabe? E a gente transformando esse mundo para um mundo melhor, aquilo que a gente realmente quer. E eu vi a maioria das pessoas que estão aqui, nessas 15 pessoas que estão aqui, a maioria já está com um monte de cabelo branco. Eu Significa que a também. nossa juventude precisa ainda do nosso apoio, mas o nosso tempo não é tão longo, né? O nosso tempo está menor, então quanto mais rápido a gente for nessa formação desse pessoal, eu acho que a gente ganha muito mais. Era isso que eu É queria isso aí. dizer. Obrigada, E Dani. agradecer a pretensão, né, a ousadia de colocar mudanças climáticas na vida desse povo. Valeu, obrigado. O Matheus também é da FNA, né? Faz parte da diretoria.
Só tu que não falou, quem sabe o Oscar da Termoflex falou no início, não sei se ele está podendo falar, só para a gente se despedir e se encerrando e despedindo. Não, tudo bem, deixa eu arrumar. Opa! Estou na escuta, muito interessante, né? Ouvir o entusiasmo de vocês a respeito do tema. Eu me sinto integrante, quer dizer, desses conceitos todos de ESG, e como sugestão e uma crítica, não só de cabelo branco, mas tem muitos também já sem cabelo. É um estágio um pouquinho mais avançado, mas faz sentido tudo isso. E, num resumo, eu diria hoje, pela experiência e pela jornada já mais passada do que futuro, eu sei hoje como não se deve fazer as coisas, como fazer em cada conversa, em cada apresentação, a gente agrega mais valor e mais conhecimento. O nosso trabalho hoje, como eu já tinha relatado com a Alessandra, nasceu numa identificação lá no NORI, que é o pós-graduação da arquitetura, do professor Sattler, e já há muitos anos atrás, que a gente está com essa proposta chamada Badertech Sanitärtechnik. Na Alemanha, onde eu vou com frequência, faço feiras na questão da construção civil, das edificações e instalações, existem birôs especializados na área sanitária de banheiros, essencialmente, o que é completamente desconhecido, digamos, aqui no Brasil. E diversas surpresas, por exemplo, hoje, na questão do projeto, o banheiro é o metro quadrado mais caro da construção civil. Nenhuma construtora sabe quanto é que custa um banheiro. E o banheiro no ambiente residencial é uma área muito crítica, é a mais complicada, porque nós temos que resolver o abastecimento de água e também toda a questão, né, do saneamento, para onde vai isso e como é que é a situação. Então, nós só vamos ter água potável tratando o esgoto, né, porque tudo é meio redundante. Hoje, só para exemplificar, na cidade de Porto Alegre, a água que é abastecida pelo DEMAI, na realidade, ela pega a água cinza, porque nós jogamos esgoto, né, no Rio Guaíba e nós coletamos ele a jusante do despejo, ou no mesmo local. Então, na realidade, o DEMAI, por incrível que pareça, nessa visão, ele trata a água cinza e não a água, digamos, relativamente limpa. Então, tem algumas sugestões justamente nessa conceituação, que a proposta era fazer a captação rio acima, mas a gente não estaria resolvendo nada, porque o esgoto continua sendo jogado na próxima cidade, rio abaixo, né? Então, toda essa parte de conceituação realmente tem que começar no começo, ou seja, mais no início de tudo isso. Mas te agradeço, Alessandro, por essa Sim, oportunidade. a gente vai conversar na feira de industrialização e eu vou visitar o Da teu industrialização? showroom. Sim, pode deixar que a gente vai se ver lá. Eu passo a palavra. Obrigada, Oscar, pelo depoimento. Passo a palavra para o Matheus para encerrar. Pode ser, Matheus? Pode, claro. Bem, primeiro, agradecer, parabenizar também Carla e Alessandra. Acho que mais do que a live, para mim foi uma aula introdutória aqui, muito bem conduzida. Essa abordagem é bastante motivadora para mim, especialmente, né? Esse enfoque achei bastante interessante e alguns caminhos esperados, outros gratas surpresas, né? Essa abordagem da biomimética, por exemplo, e dá para ver que se desdobra também com outros conceitos aí que vocês foram trabalhando e apresentando, né? Então, na verdade, é mais para também confirmar que eu acho que a escolha da FNA de estabelecer essa interlocução com a Decarbone e começar essa parceria a partir do curso foi muito acertada, né? E, enfim, mais uma vez agradecer. Grata surpresa reencontrar aqui o André Reise. Tivemos o mesmo desorientador, né, lá na Unicamp há algum tempo atrás, né, André? Não pode falar quanto tempo não, que denuncia a idade. Mas Desorientador é bom. que a gente está aqui.
Ai, Matheus, Mas muito obrigada pelas palavras. obrigado a você, gente. Boa noite. Boa noite. Então, com isso, com esse relacionamento, nós temos um grupo, então, de WhatsApp, em que a gente vai... É um grupo que eu não fico movimentando muito, é um grupo que, digamos assim, eu vou colocar coisas relevantes ali, né? Não é aquele grupo chato que fica toda hora bombando, mas do que for relevante a gente vai trocar ideias. E vou colocar depois o link de compra do curso, se vocês puderem divulgar, quanto mais gente puder fazer, melhor. Eu agradeço a todos a presença e está encerrado, então, a nossa Descarbon Talk 5. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.